Segundo navio com petróleo iraniano e alvo de sanções capturado pelos Estados Unidos em águas internacionais no Oceano Índico. Hoje o presidente Donald Trump disse que ordenou à Marinha que ataque e destrua qualquer embarcação que esteja colocando minas no Estreito de Hormuz e que navios americanos estão retirando as minas que já estão lá. Mas esse trabalho não deve ser tão rápido. O Pentágono estima que serão necessários 6 meses para retirar todas as minas da região. A informação está em um relatório entregue ao Congresso, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal americano Washington Post. Nas primeiras semanas de guerra, o regime iraniano lançou essas minas para impedir o tráfego de navios americanos e de aliados. Ontem, a Guarda Revolucionária também apreendeu 2 cargueiros que, segundo o Irã, tentaram passar sem permissão. Atualmente, só navios autorizados pelo Irã atravessam o estreito, mas não é de graça. Hoje, o regime afirmou que recebeu o primeiro pagamento dos pedágios cobrados dos navios. O valor não foi informado. Faz 2 dias que Trump prorrogou o cessar-fogo até que o Irã apresente uma proposta para o fim da guerra. Mas, publicamente, o regime iraniano não deu sinais de avanço nas conversas. Hoje, Trump disse que é uma questão de dias até que haja um acordo e culpou a liderança fragmentada do Irã pelo que chamou de atraso. Não sabemos com quem lidar. Nós não sabemos quem é o líder neste momento no Irã, afirmou. O novo líder supremo, Mojtaba Khamenei, não mostrou o rosto desde que assumiu o cargo com a morte do pai no primeiro dia da guerra. Há sinais de que a liderança de fato do regime esteja dividida entre generais, uma espécie de administração coletiva. O regime iraniano negou hoje uma reportagem do jornal New York Times sobre essa disputa de poder. Mas a dúvida sobre quem toma as decisões no Irã torna mais difícil prever o futuro do cessar-fogo. Mas se de um lado avanços têm sido difíceis no conflito paralelo no Líbano entre o grupo extremista Hezbollah, apoiado pelo Irã, e Israel, um passo foi dado. Donald Trump anunciou no fim da tarde a prorrogação do cessar-fogo por mais 3 semanas. O anúncio foi depois de uma reunião do presidente com os embaixadores do Líbano e de Israel no Salão Oval. Trump disse que agora quer receber o primeiro-ministro israelense e o presidente libanês na Casa Branca em um futuro próximo. Até a primeira conversa entre os 2 embaixadores na semana passada, os 2 países não tinham um diálogo direto e de alto nível desde 1993. Na prática, ainda há dúvidas sobre a efetividade da trégua. Mesmo com o cessar-fogo anterior de 10 dias, Israel e Hezbollah mantiveram os ataques. Hoje, Israel disse ter eliminado 3 integrantes do Hezbollah que dispararam foguete na região da fronteira. Donald Trump construiu carreira com base em uma suposta reputação de negociador, habilidoso. No conflito com o Irã, o presidente americano tem alternado ameaças e acenos a Teherã. Na diplomacia de Donald Trump, a distância entre a destruição de uma civilização inteira e a trégua é um post. A imprensa americana deu até nome para isso: diplomacia do precipício. O objetivo é levar a crise ao limite máximo, até que o adversário ceda. Mas e se o adversário não ceder? Você leva as ameaças à frente ou recua? Trump recuou. Não interessa ao presidente americano a continuidade da guerra. O problema para Trump, segundo o professor de Relações Internacionais da Universidade de Tufts, é que o Irã sabe disso e joga com o tempo. Daniel Dresner diz que Trump quer muito que essa guerra termine, porque sabe que a economia global e a economia dos Estados Unidos pagarão um preço alto. E a pior coisa que se pode fazer numa negociação é parecer desesperado. Quem disse isso foi o próprio presidente americano no livro A Arte da Negociação. Não é à toa que ele disse hoje: eu tenho todo o tempo do mundo, mas o Irã não tem. O relógio está correndo. A extensão do cessar-fogo não é o primeiro recuo de Trump.
As idas e vindas, que eram colocadas pelos aliados como estratégias de negociação, agora são exploradas pela oposição como fraqueza. E os democratas tentam usar isso para desgastar Trump e tirar dele a maioria na Câmara e no Senado nas eleições de meio de mandato no fim do ano. Opositores criaram até um apelido pejorativo para o presidente, TAP, algo como Trump sempre amarelo. Sigla usada, por exemplo, na guerra tarifária. China, first row. Quando, depois do anúncio de uma tarifa agressiva, vinha o recuo. Foi assim com a China, por exemplo. He's a very tough negotiator. That's not good. E agora, a expressão voltou a ser usada com um recuo na guerra do Irã. Isso é um problema para Trump, afirmou o professor Dresner. Se você desenvolve a reputação de recuar quando as coisas ficam realmente custosas, aqueles países que têm capacidade de absorver certos custos podem estar dispostos a adotar uma estratégia de espera com ele. Porque Donald Trump, de modo geral, quer resultados imediatos. Trump, generally speaking, wants immediate results. É no que o Irã tem apostado. A ONU alertou que a guerra no Irã vai levar mais de 30 milhões de pessoas em todo o planeta de volta à pobreza. Avanços alcançados em décadas, destruídos em semanas. Mais precisamente, 8 semanas de guerra. Foi o que destacou o chefe do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Alexander De Croo declarou que a insegurança alimentar vai atingir o pico em alguns meses. O período de plantio é agora, na primavera, no hemisfério norte. Se o agricultor não tiver acesso a fertilizantes, a produtividade será muito menor. E isso não dá para resolver, afirmou. Antes da guerra, cerca de 1/3 dos fertilizantes comercializados no mundo passava pelo Estreito de Hormuz. O choque que começou lá no Oriente Médio se espalha pela economia global. De Croo afirmou ainda que o PIB mundial, a soma de todas as riquezas produzidas no planeta, deve cair de 0,5% a 0,8% este ano. O que isso significa para os países mais vulneráveis? Significa que 32 milhões de pessoas estão sendo empurradas de volta para a pobreza, frisou. O chefe de desenvolvimento da ONU alertou. Mesmo com o fim da guerra, o mundo vai seguir sentindo efeitos colaterais do conflito. Reflexos dos custos mais altos de produção e distribuição já chegaram às farmácias. No Reino Unido, medicamentos amplamente usados para dor de cabeça e rinite alérgica já estão até 30% mais caros. A pressão numa das principais rotas de comércio global atravessa oceanos até chegar ao consumidor. E encarece toda a cadeia de importação, explica o professor José Luiz Niemeyer. Você acaba tendo um aumento no preço dos medicamentos, de uso contínuo das pessoas em todas as partes do mundo. Uma em função da questão do aumento do frete, né? E também, como eu falei, do aumento do preço do seguro. Esses produtos importados da indústria de medicamentos chegam mais caros nos países importadores. Mas o desafio não acaba aí. Todos os produtos do sistema internacional, no processo de globalização, eles estão muito ligados a preço de frete, do comércio exterior, o preço do óleo diesel, e isso encarece mais ainda os produtos que vão chegar nos supermercados, em função do aumento do frete interno. Aqui no Brasil, o governo federal enviou ao Congresso, em regime de urgência, um projeto de lei complementar para permitir que receitas extraordinárias do petróleo sejam usadas na redução de tributos sobre combustíveis. Como o Brasil é produtor e exportador de petróleo, as receitas públicas aumentam quando o preço sobe em função do dinheiro dos royalties. Segundo o governo, a medida tem o objetivo de aliviar o impacto da guerra no Oriente Médio. A redução prevista é de PIS, COFINS e CID sobre diesel, etanol, gasolina e biodiesel. Daqui a pouco, o prejuízo dos Correios triplica em 2025. Aprovadas regras mais rígidas do Fundo Garantidor de Créditos.
de fidelidade Nissan. Faça o test drive e troque sua marca de carro. É tanta confiança da Nissan que se você ainda preferir comprar outro SV0, recebe R$500. Novo Nissan Kite, com taxa zero em 36 vezes. Novo Nissan Kicks, com super valorização de 21.500. Esse outro SUV é o que te satisfaz. Toma aqui seus 15. Vem já pra Nissan. Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Dr. Murphy e Charlie não conseguem se entender. Saia! O quê?